Olá, eu sou Jimmy Amora, jornalista da Agência Infra, e nós estamos aqui no Conexão ANP Trilhos 2025 para entrevistar o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, presidente da FRENLOJ, Frente de Infraestrutura e Logística do Congresso Nacional, uma das mais importantes do Congresso, e a gente vai falar um pouco sobre mobilidade em trilhos. Senador, obrigado pela sua presença, e eu queria que o senhor pudesse falar um pouco para nós como é que o senhor avalia a situação atual do transporte público coletivo no país, né? Tanto na área urbana como nas áreas metropolitanas, né? E como é que o senhor vê as perspectivas dele daqui para frente? Bom, eu tenho a satisfação de estar aqui com você, Jimmy, um jornalista extremamente experiente e com foco exatamente na infraestrutura, que é muito importante. Obrigado. Eu acho que é importante a gente contextualizar, primeiro, o êxodo rural que o Brasil teve, né? Ou seja, as pessoas saíram do campo e vieram para as cidades. Hoje, mais de 85% da população estão nas cidades. E aí, ainda mais, nos aglomerados urbanos. E aí é onde nós necessitamos de ter uma mobilidade urbana que possa permitir com que as pessoas possam ir e vir, e principalmente, né, o trabalhador, que às vezes gasta 2 horas, 3 horas do tempo de trabalho para ir e voltar para casa. Aliás, tem casos que é muito mais, né? Então, falar em transporte com eficiência é cuidar da vida das pessoas, né? O Brasil, todos sabem que com a indústria automobilística abandonou as nossas ferrovias, né? Nós que tínhamos 33 mil quilômetros de ferrovia, hoje temos 12 mil quilômetros de ferrovias aproximadamente funcionando. Na área urbana está provado, né, que principalmente nos grandes centros, como é que você faz um transporte de pessoas se não tiver os trilhos? Aí os metrôs, os VLTs, enfim, todos esses mecanismos que nós temos. E eu acho que é importante também a gente dizer que para isso, não só os trilhos, a gente precisa ter uma legislação, uma mobilidade urbana em que uma coisa conecta com a outra, né? Porque o trilho, ele não prescinde dos veículos, não prescinde dos ônibus, não prescinde de outros mecanismos. Aliás, agora já estão falando até no carro voador, né? Então, eu acho que a tecnologia está chegando aí. Então, por isso, eu penso que nós temos que viver essa nova realidade, mas buscar que o cidadão lá da periferia tenha também dignidade para poder viver, né? E viver é poder ir e vir, de preferência com conforto e com rapidez. Agora, o Congresso está com uma legislação em análise, uma legislação importante para esse desenvolvimento, que é o novo marco legal do transporte público. Como é que o senhor avalia esse projeto? O que ele está precisando para ele terminar a tramitação dele? Bom, nós já fizemos nosso dever de casa no Senado, né? Exatamente. Agora está na Câmara dos Deputados, né? É claro que na Câmara dos Deputados, às vezes, as coisas são mais polemizadas, né? Mas eu penso que é muito bom, e até que se tiver alguma modificação, voltar no Senado, eu penso que a Câmara dos Deputados ela precisaria ter um pouco de agilidade, é o primeiro passo, porque não dá para esperar, porque a população brasileira está aumentando, né? Os problemas estão aumentando, e hoje é importante dizer que nós temos digamos, mais do que muitas guerras por ano no Brasil nos acidentes de trânsito, né? Mais de 40 mil mortes em acidentes de trânsito no Brasil por ano, né? Então, nós precisamos ter agilidade nisso, em propiciar com que os municípios tenham uma regulamentação para que eles possam, inclusive, buscar financiamentos, né? Além disso, segurança jurídica, porque quem vai investir em transporte, principalmente em trilhos, tem que falar em longo prazo, né? E o investidor, ele precisa de segurança jurídica. E eu sempre tenho colocado que não pode ser política de governo. Tem que ser política de Estado, permanente. Um governo não pode chegar e mudar o que outro faz.
Tem um exemplo muito bom do meu estado, Mato Grosso. Lá na Copa do Mundo, definiu-se por implantar o VLT, para a região metropolitana, ligando Várzea Grande a Cuiabá. Né? E essas obras começaram, os trilhos lá colocados, foram comprados todos os veículos, mudou o governo, judicializou, virou uma bagunça, né? Praticamente numa situação interminável. O atual governo resolveu, então, desativar aquilo que nem estava funcionando. Sim. Né? Vendeu os carros lá para a Bahia, que me cortou o coração quando eu vi aqueles carros novinhos, né? Subindo em cima dos caminhões, indo para a Bahia. E arrancar os trilhos que existiam. Se o governo atual era a única saída que tinha, mas eu acho que não era a única saída. Porque tinha a possibilidade de encontrar um mecanismo, como o próprio governador Mauro hoje encontrou com a BR-163. Mas decidiu-se tirar e agora está implantando o BRT. Então isso, a população fica indignada, porque o que aconteceu foi desperdício do recurso público. Então essa questão da mobilidade, da regulamentação, espero que a Câmara dê a resposta o mais rápido possível para que os municípios então possam verdadeiramente definir o que é melhor para cada município dentro da sua realidade. Isso houver ações que as cidades e os governos estaduais, que são, na prática, os gestores do transporte público, possam adotar já de imediato para melhorar esses sistemas? Olha, não dá para se falar em mobilidade urbana só o município. Tem que ser tripartite, tem que ser o governo federal com uma política efetiva, e aí por isso, mais do que nunca, até também nisso, uma política de Estado, ajudando os estados e ajudando os municípios. Primeiro, não só na regulamentação, que é extremamente importante, porque eu já falei, para trazer segurança jurídica, na busca dos financiamentos, né? Porque para fazer mobilidade, mesmo que seja um município de médio porte, ele tem dificuldades, né, para mudar o sistema, implantar, e a gente percebe, por exemplo, porque hoje há uma competitividade, a mobilidade urbana, com o advento de motocicleta, de veículos demais, inchou as cidades, né, e os ônibus hoje, principalmente o transporte coletivo, vamos falar como um todo, né, sim, ele tem uma concorrência que, infelizmente, desorganiza o sistema. Né? Você vai em cidades da Europa, riquíssimas, as pessoas andam de transporte coletivo ou de bicicleta, sim, e deixa até o seu carro. Né? É claro que o Brasil é tropical, é muito quente, né? Mas quanto mais você congestiona a cidade em termos de veículos, mais acidentes ocorrem e menos, digamos, humanização existe na cidade. A cidade conturbada, né, no trânsito, ela é conturbada em tudo. Ela é conturbada em tudo. Então, eu penso que o governo federal ele tem que focar aquilo que, vamos dizer, se você contar em números, só o volume que o Estado, quando eu digo o governo federal, estadual e município, gasta com a saúde, sim, o impacto que perda de vida, não tem como você dimensionar o valor. Né? E aí as pessoas que ficam tetraplégico, paraplégico, ou seja, perde a condição de trabalho e ainda o custo efetivo da saúde. Né? Isso seria, ao meu ver, suficiente para a gente organizar a mobilidade urbana no Brasil. Tá certo. Senador, eu vou agradecer ao senhor pela conversa, muito interessante, aqui no ANP Trilhos 2025, Conexão ANP Trilhos 2025, com a Agência Infra. E, enfim, obrigado aí pela sua presença. Olha, antes de começar aqui a entrevista, me ligava o Jean Paul Prats, sim, que foi o relator, né, do novo marco regulatório ferroviário no Brasil, que permitiu, inclusive, que a gente tivesse as ferrovias por autorização. Sim. E isso foi um avanço. Sim. No caso do Mato Grosso, nós temos a primeira ferrovia por autorização do Brasil, que está avançando de Rondonópolis, onde temos o maior terminal ferroviário da América Latina, que interliga até Santos.
e agora ela vai para o Nortão e também até Cuiabá, que é o projeto. E olha, a obra está indo muito bem, de forma muito célere. E muitas outras autorizações já tem no país. Agora eu conversava com o Bernardo. Com passageiros, né? Também, claro, de passageiro. Eu conversava com o Bernardo agora, que foi o primeiro presidente da EPL. Sim. Nós tivemos na China, há 20 anos atrás, para discutir o trem-bala Rio-São Paulo. Naquela época inauguramos uma ferrovia lá, de trem-bala, de 1.100 quilômetros. E os chineses disseram que a meta era 10 mil quilômetros. Agora eu voltei lá, eles já estão chegando a 50 mil quilômetros, nós não fizemos nenhum quilômetro. Mas o Bernardo me deu uma notícia boa, porque agora eles já estão trabalhando para construir o trem-bala Rio-São Paulo por autorização. E isso, com certeza, vai facilitar muito. E outras alternativas. Agora o Rui Costa disse aqui na palestra que já estão trabalhando na possibilidade também de fazer um trem de passageiro da Bahia até Recife, de Salvador a Recife. Então eu penso que a NT Trilhos cumpre esse papel agora em provocar para que a gente discuta e efetivamente a gente possa ajudar, melhorar o transporte de passageiros, melhorar o transporte como um todo, né, no Brasil. Então eu quero agradecer aqui, Jimmy, a oportunidade de estar aqui com vocês. Cada reunião, cada simpósio como esse é um aprendizado, né? É uma oportunidade que a gente tem para aprender a realidade do que o empresário vive, para que no Congresso Nacional a gente possa estar influenciando. E como presidente da Frenlog, claro, eu sinto cada dia mais a necessidade de que o governo venha convergir com a sociedade. E vocês da imprensa têm esse papel fundamental, porque vocês levam a informação, ainda mais no caso da infra, né? Que a informação sempre correta, a informação sempre precisa. Então, muito obrigado e parabéns. Tá bom. Obrigado, senador. Obrigado a todos.